Você se formou agora, está marcando ali os seus primeiros pacientes e o que está passando na tua cabeça é, cara, e se ele me fizer uma pergunta que eu não sei responder? E se eu não conseguir dar resultado para o meu paciente? E se eu errar alguma coisa na minha conduta e prejudicar a saúde desse cara ali? Isso é a coisa mais normal do mundo, a insegurança é muito comum no começo e ela inclusive é um bom sinal, pode não parecer, mas ela é um bom sinal justamente porque ela só acontece em quem realmente se preocupa com o paciente. Se você não está nem aí para o resultado ou para a saúde que esse paciente vai ter, você vai com toda a segurança do mundo ali. Mas no começo é normal que a gente passe por um período de insegurança. Já vou te adiantar que não tem absolutamente nada que eu fale nesse vídeo que vai retirar de você essa segurança, ou seja, vai construir por você essa segurança na clínica. Simplesmente porque a segurança ela não depende de alguém te falar isso, ela depende de você ter provas de que você realmente é muito bom. Então você que não tem confiança vai lá, atende um paciente, viu que deu certo e as coisas que não deu certo você conseguiu resolver. Para o seu segundo paciente você vai um pouquinho mais confiante, vê que tudo também dá certo, vai para o seu terceiro, quarto, quinto e assim por diante. E nesse processo você vai construindo confiança porque você já recebeu provas concretas de que, cara, independente do tipo de paciente que chegar na minha frente, eu consigo resolver aquele caso e consigo dar resultado para ele. Então eu não consigo resolver isso por você, mas nesse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas que vão, primeiro, fazer você passar muito mais rápido por esse processo, então construir confiança muito mais rápido e também de maneira muito menos sofrida, então de maneira muito mais fácil, que eu acho que é o que todo mundo quer no final. E a primeira coisa é que você nunca quer ser pego de surpresa, então você não quer chegar na sua clínica um belo dia, você não sabia disso e chega ali um paciente que é fisiculturista, maratonista, diabético e vegetariano ao mesmo tempo, você tem que lidar com aquela conduta. Então você nunca quer ser pego de surpresa, né? Porque pode ter uma bucha, uma coisa mais complexa ali. A gente resolve isso principalmente com o uso de um formulário pré-consulta. E muita atenção aqui, tá? Formulário pré-consulta, ela não é anamnese. Não é para você dar um formulário ali para a pessoa com 50 mil perguntas que você vai depois repetir tudo de novo quando você estiver fazendo anamnese com esse cara. E também vai ficar aquele formulário gigante que, cara, ninguém responde. Ninguém vai ficar ali meia hora respondendo um monte de pergunta. Esse questionário inicial, esse formulário inicial, ele é basicamente para entender um pouquinho sobre histórico, um pouquinho sobre alimentação, um pouquinho sobre a rotina da pessoa, tá? A função dele é, primeiro, justamente isso, você vai se livrar dessas surpresas. Então, se a pessoa tiver alguma condição mais específica, for um atleta de alto nível, tiver alguma coisa que você não manja muito, você tem tempo para abrir o livro, abrir a internet, ir lá no grupo que você tá de nutricionistas, perguntar para alguém e conseguir pegar um pouco de conhecimento e já ir mais preparado para essa consulta, tá? Então isso é uma coisa que ele faz. Segunda coisa que ele faz é, uma das dificuldades quando a gente está no começo é montar a dieta, montar o cardápio com mais rapidez e acaba sobrando muito trabalho para casa depois. Quando eu tenho uma boa noção de como esse paciente se alimenta, de como é uma rotina dele, eu consigo montar um esqueleto do cardápio para já chegar na consulta com isso mais ou menos pronto. Obviamente eu não vou conseguir montar o meu cardápio inteiro antes de conversar com o meu paciente, mas eu sei mais ou menos quais as horas que essa pessoa se alimenta, eu sei se ele faz as refeições no trabalho, se ele faz em casa, se tem geladeira, se não tem, eu sei se ele treina, eu sei que horas ele treina, então eu consigo montar um esqueleto ali que na consulta eu vou só detalhar e refinar e fica muito mais fácil esse processo de ou entregar na consulta, ou se eu não entrego na consulta, gastar menos tempo depois com esse cardápio, ou seja, levar menos trabalho para casa. Então, ter um formulário pré-consulta muito bem feito e que não é gigante é o primeiro passo para a gente passar mais fácil por esse processo de construção de confiança. E já que a gente falou de montagem de cardápio, o segundo ponto tem muito a ver com isso, tá? Mesmo que você for uma pessoa, sei lá, entrou na mentoria 6 meses antes de se formar, já aprendeu como faz, já tem a capacidade de entregar o cardápio na hora para a maioria dos pacientes, você não promete isso para ninguém. Então, cara, mesmo que eu consiga entregar a dieta na hora, eu não vou colocar isso na minha promessa ali, porque caso chegue um paciente que eu perceba, pô, no formulário pré-consulta ele não falou tanto assim, mas agora eu percebi que tem várias particularidades ali que eu vou precisar estudar um pouco. Você tem tempo para fazer isso. Então, não promete. Se conseguir entregar na hora, entrega. Se não conseguir, você leva para casa, estuda, dá um jeito, pergunta para alguém, vai num grupo, entra numa mentoria, monta esse cardápio e manda para essa pessoa. Obviamente a gente quer fazer isso o mais rápido possível primeiro, porque pra gente é bom, óbvio, a gente leva menos trabalho para casa, a gente gasta menos tempo do nosso tempo livre ali, mas para o paciente também isso é muito bom. O paciente, quando ele chega na tua consulta, ele chega num estado de empolgação muito grande, ele chega pronto para mudança, ele quer sair dali com alguma coisa em mão, com um papel ali, passar no mercado, comprar as coisas e chegar em casa e fazer a primeira refeição ali.
E esse momento de euforia, ele passa muito rápido, no segundo, no terceiro e no quarto dia. Então a gente quer aproveitar essa primeira empolgação ali do paciente. Então mesmo que ele não saia com o cardápio inteirinho pronto na consulta, é bom que ele saia com o esqueleto quase pronto ali, para ele já conseguir ir no mercado, para ele já conseguir fazer uma primeira refeição, para ele já conseguir pesar alguma coisa ali. Então é muito proveitoso para o paciente que ele tenha uma orientação inicial mais precoce. E além de tudo isso, entregar o cardápio na hora ainda te poupa bastante suporte, porque às vezes você vai ali, deixou para fazer o cardápio dessa pessoa em casa, prescreveu para ele um pão de forma, por exemplo. E aí o paciente, quando chega, né, quando o cardápio chega ali para ele 2 dias depois, ele olha ali e fala, pô, não gosto de pão de forma. Ele vai te mandar uma mensagem, isso vai virar uma demanda ali no seu WhatsApp, você vai ter que dar suporte para ele, abrir o teu AmpliNutri, trocar o pão de forma por o pão francês, responder ele. Então isso te dá muito trabalho. Conseguir montar grande parte desse cardápio na própria consulta também te poupa muito suporte depois. E o terceiro e último ponto, e talvez um dos mais importantes, para que a gente consiga se sentir mais seguro na prática clínica, é fazer uma espécie de lâminas. Sabe aquelas lâminas que a galera mais antiga, os nutris mais old school ali gostam de mostrar para os pacientes, com saldo calórico e tal? A gente pode ter algumas versões de lâminas para a gente ler. Então você pode ter ali, cara, eu sei que eu sempre pego o paciente que tem intolerância à lactose, às vezes eu pego alguma pessoa de corrida de nível mais alto, às vezes eu pego uma pessoa que tem uma condição intestinal, uma síndrome do intestino irritável, por exemplo. A gente pode ter lâminas ali, então resumos, né? Basicamente, dessas condições de, cara, sintomas, de recomendações de consumo energético, de macronutrientes, de suplementação, de exames que as pessoas costumam pedir e de deficiências mais comuns. Então eu posso ter algumas fichas ali que vão me ajudar a, cara, quando chegou um paciente ali que eu sei que vai, né, que tem a condição tal ou que é um atleta de nível mais alto, eu consigo dar uma olhada rapidinho ali naquele resumo e consigo atender essa pessoa de maneira muito mais fácil, né, com muito mais segurança ali nas minhas condutas. Para quem é assinante do NutriHub, por exemplo, o NutriHub é uma fonte infinita ali de resumos, né, dessas lâminas confiáveis ali para você consultar logo antes ou logo depois de uma consulta para conseguir ter mais assertividade mesmo na tua consulta. E se você está nesse período agora de comecinho de carreira, cara, pegando seus primeiros pacientes ali, construindo essa confiança, saiba que você está numa época de ouro para entrar em uma mentoria, tá? Basicamente, nesse começo a gente erra demais, a gente bate a cabeça demais, a gente insiste em coisas que não vão dar certo e que muitas pessoas já passaram por isso e sabem que não dá certo. Então é época de ouro para entrar em uma mentoria e ter esse primeiro chutinho na bunda ali para te jogar para frente e você pular essa parte chata que é, cara, do 0 aos 5, do 0 aos 10 pacientes ali que você demora para fazer as coisas engrenarem. Se isso te interessa, se você quer o meu auxílio, o auxílio do Vini Borges e do Felipe Testoni para dar esses primeiros passos na tua carreira, no linkzinho aqui debaixo do vídeo tem a aplicação para o Nutri no Front. Vai ser muito massa ter você ali com a gente. Vem pro Front.